capítulo de número 25. Gênesis capítulo de número 25, versículo 27. Livro do Gênesis capítulo 25 e versículo 27. Aleluia! Glória a Deus. Nós seremos bem sucintos aqui, porque essa hora que era para o culto estar terminando. Vamos falar um pouquinho. Você não pode ir embora sem ouvir essa palavra não, irmão. Nem que... Você pode ir embora agora se você quiser, mas eu não vou deixar de pregar ela não. Preocupa não que vai ser mais ou menos 2 horas de pregação, tá ótimo. Vocês estão a fim de ficar aqui mesmo, hein? Deus é maravilhoso. Às vezes eu penso, a gente entra na igreja querendo ir embora para casa, né? É melhor você ficar lá, meu irmão, porque a gente vem com a cabeça aqui e diz: Deus, o Senhor vai fazer algo na minha vida hoje, e Ele é poderoso. Livro do Gênesis, capítulo de número 25 e versículo de número 27. Quem encontrou, diga amém. Telão também vai estar escrito aqui. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem de campo, do campo. Jacó, porém, um homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco do cozinhado vermelho, porque estou esmorecido. Daí chama-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer. Do que me aproveitará o meu direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilha, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém? Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Quando entro na história dos patriarcas, nós falamos de Abraão. Entendemos não toda a história, mas boa parte da história, o que foi a vida de Abraão. De Abraão vem Isaque. De Isaque com Rebeca vem Jacó e Esaú. Esaú, por sua vez, era o mais velho, eram gêmeos, mas Esaú, ele nasce primeiro. Mas havia uma palavra profética, que o maior serviria o menor. Claramente dizendo que Esaú, que a bênção estava sobre a vida de Jacó. Nós vamos estudar sobre a vida de Jacó a partir da quarta-feira que vem. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a vida de Esaú. Aí nós vamos entender essa questão da promessa sobre a vida, essa promessa que era sobre a vida de Jacó e outras atenuantes também. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, porque socialmente falando, quem tinha a bênção da primogenitura era Esaú. E o primogênito, frente à cultura daquele tempo, o primogênito ele tinha direitos que os demais irmãos não tinham. Direitos tais como, se o pai morresse, metade da herança era do primogênito.
A outra metade dividia-se entre os demais irmãos. Se fosse 1.000, se fosse 2, se fosse 3, não interessa. A metade era do primogênito. Outra coisa interessante, que na ausência do pai, ou em morte, ou por algum motivo, na ausência do pai era o primogênito que era o responsável pela família. Era ele que respondia pela família. Essa bênção estava sobre a vida de Esaú. Só que Esaú, ele colocou um preço na herança dele. Aí eu coloco o título dessa mensagem hoje com a seguinte pergunta: qual é o preço da sua herança? O preço da herança, porque há uma diferença entre valor e preço. Valor é algo que não é o monetário que vai definir. Vamos dar um exemplo aqui. Se você for ali comprar um copo de água, um copo, uns R$2, você compra um copinho d'água, não compra? Porque hoje está tudo aumentando, né? Digamos que R$2 você compra um copo de água daquele de 200 ml. Estão sabendo o que eu estou dizendo aqui? Amém? O preço dele aqui é R$200. Ó, R$2. Dô misericórdia, né, irmão? R$2. Mas ok, eu vou te mostrar agora o que é valor. Pega esse copo de água e vai com ele para o deserto, aonde não tem água alguma, e você está com esse copo de água e tem um cara com um baú cheio de ouro. O cara está quase morrendo. Esse copo de água que tem o preço aqui de R$2 no deserto, ele tem valor maior ou não? Ele lá tem valor, ele não tem preço, porque ele é a única coisa que se tem. Então é perigoso que lá o cara que está com um baú de ouro perguntar para você assim: quanto que é esse copo com água? Aqui é R$2. Lá você fala, é o seu baú de ouro. Cara, lá é R$2. Aqui ele não tem valor. Aqui ele não tem preço, aqui ele tem valor. Porque bebe o seu ouro. Bebe e tudo isso, não vai beber porque está entendendo a diferença de preço e valor? Mas qual é o preço da sua herança? Esaú colocou um preço na herança dele. Qual foi o preço da herança de Esaú? Um prato de lentilha. Por que que Esaú colocou? Agora eu quero investigar sobre a vida de Esaú aqui, para entender por que Esaú colocou um preço na herança dele. E porque muitas vezes nós colocamos um preço na herança que foi nos dada. A herança da qual eu estou dizendo que foi nos dada, é uma herança que foi comprada por preço de sangue. É uma herança que nós herdamos. É uma herança que nós não conquistamos. É uma herança que foi conquistada por nós. Mas eu quero usar de Esaú para nós entendermos porque muitas vezes nós temos colocado o preço na herança que Deus nos deu. Porque muitas vezes a gente coloca o problema como um motivo para abandonarmos a herança. Nós colocamos como as dificuldades para abandonar a herança. Quando eu digo herança aqui, eu digo que foi conquistado para nós por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Refiro-me e falo de uma fala de John Stott que diz: a razão quase todas as falhas é facilmente que temos de esquecer da nossa identidade como discípulo. Nosso Pai Celestial está constantemente nos dizendo, como o rei George V sempre dizia para o príncipe de Gales: meu filho querido, você deve sempre lembrar de quem você é, pois se você lembrar da sua identidade, se comportará de acordo com ela. Norman Champlin, ele diz assim: alguns pecados sérios envolvem um zelo de obter algo de pouco valor com a negligência de coisas de real valor.
Já viram como a gente às vezes abandona coisas de grande valor por coisas de pouco valor? Eu quero me fazer entender isso na vida de Esaú. Tem pelo menos aqui 4 pontos que eu vou interagir com vocês e mostrar por que Esaú colocou valor na herança dele. Por que Esaú, ele coloca um valor na herança dele? Primeiro era seu desejo de satisfação momentânea. Era mais importante. Esaú, ele estava mais preocupado com o momento. Esaú estava mais preocupado com o prazer momentâneo. Estava mais preocupado com o prazer que ele iria sentir naquela hora, com a satisfação. Há uma expressão que nós falamos de hedonismo. Hedonismo é paixão própria, faz tudo pelos seus sentimentos. Interessante que o narcisismo, que é da mitologia grega de Narciso, para quem não conhece, na mitologia grega é um cara que se achava tão bonito, que ele se apaixonou pela sua própria imagem, que era refletida pela água. Ele se apaixonou tanto pela sua imagem, que ele morreu afogado. Quando nós falamos do narcisismo, são narcisistas, pessoas que têm um amor, não é o amor próprio, é algo que ele faz de tudo para ter uma satisfação própria. É um amor demasiado por si, em detrimento aos outros, não levando em consideração aos outros. Primeira coisa, Esaú, ele estava preocupado com a satisfação momentânea. Ele não estava muito afim de entender que aquele momento iria passar. Ele não estava muito afim de querer entender que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ele estava querendo quebrar atalho. Ele estava querendo atalhar aquele caminho a qual Deus havia traçado. E muitas vezes nós queremos fazer atalhos onde Deus não fez atalho. Eu usei uma expressão aqui um tempo atrás sobre atalho. Se atalho fosse o caminho principal, ele não seria atalho. Concorda comigo ou não concorda? Se atalho fosse o melhor caminho, ele seria o caminho principal. Então, com Deus é mais ou menos assim. Muitas vezes a gente quer ir para atalho. Sempre o diabo fará um atalho para nós. Nos caminhos em que Deus propôs a nós, o diabo sempre colocará à nossa disposição um atalho. Mas cuidado, o atalho que o diabo coloca para você não chega no destino aonde Deus quer te levar. Segundo, Esaú, se primeiro a satisfação momentânea era mais importante, segundo, nós vemos que Esaú, ele tinha um outro problema, que era o problema com o tempo. Porque Esaú, para ele, o tempo dele era mais importante. A hora dele era mais importante. Não era o tempo de Deus. Quando eu falo sobre tempo, naturalmente já vem na minha cabeça, na minha mente, o que Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, diz: há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para sorrir, há tempo para chorar. Sabe, o Salomão está dizendo aqui o quê? O homem quer controlar o tempo, só que ele não consegue. O homem tem um grande problema com o tempo, sempre teve. Inclusive Adão e Eva no jardim, eles tinham um problema com o tempo.
Contanto, eles queriam ser senhores do tempo. Eles queriam ser Deus. Porque foi dito para eles a proposta: você, quando você comer, você vai ser igual a Deus. Eles arrumaram um problemão. Há uma forma somente de nós conseguirmos viver com o tempo. É entendendo o propósito pelo qual o tempo está nos levando. Quando nós submetemos o tempo a um propósito, nós caminhamos. Só que quando a gente tira o propósito do tempo, a gente perde a razão. A gente perde o objetivo. E aqui, o tempo para Esaú era mais importante, o tempo dele, do que o tempo de Deus. Muitas vezes nós colocamos, ou pelo menos queremos colocar em xeque, ou darmos preço à nossa herança, porque nós não estamos querendo conviver com o tempo de Deus. Porque nós achamos que Deus já deveria ter resolvido aquele problema. Porque nós achamos que Deus não poderia ter deixado a gente passar por aquilo. Então a gente já usa logo aquelas expressões: esse negócio de ser crente não vale a pena. Esse negócio de servir a Deus não vale a pena. Porque eu estou sofrendo. Mas se nós submetemos o tempo à nossa própria vontade, o tempo perde razão. Mas se nós colocarmos o tempo subordinado a um propósito, o tempo fará sentido. Porque o tempo de Deus não nos mata. O tempo de Deus nos aprimora. O tempo de Deus não nos destrói. O tempo de Deus nos transforma. Nós queremos um Deus que muda. Nós queremos um Deus que muda. Nós queremos um Deus que tira o problema. Só que Deus, Ele não age pela substituição. Deus age pela transformação. Deus age para transformar-nos. Mas Esaú não estava afim de ser transformado. O tempo para ele, o tempo dele, era mais importante do que o tempo de Deus. E quando nós colocamos o nosso tempo mais importante que o tempo de Deus, qualquer prato de lentilha, qualquer mesa de bar, qualquer oferta para a prostituição, qualquer oferta para a droga, qualquer piscadinha no WhatsApp, qualquer piscadinha no Facebook, vai valer a pena. Sabe por quê? Porque não queremos submeter o tempo de Deus. Tem gente aqui ainda? Só está começando, é só princípio de dores. Terceiro, se eu aprendo primeiro que para Esaú a satisfação momentânea é mais importante, segundo, o tempo de Esaú era mais importante que o tempo de Deus. Terceiro, levar vantagem é mais importante. Eu estou levando vantagem. Não, eu falei aquilo de mentirinha. Mas o diabo levou a sério e Deus também. Deus levou a sério. Deus levou a sério quando você está passando a perna nos outros para ganhar vantagem. Está fazendo qualquer coisa para levar vantagem. Eu não queria falar, por Deus, mas eu vou falar, porque minha língua está coçando. Na empresa faz de tudo, dedura todo mundo, faz de tudo para ganhar vantagem. Mata até a mãe se for necessário. Eu brinco, mas em 98, quando eu fui para a Fiat, quando eu me formei, desde sempre o Brasil passa por crise, né?
Estava numa crise terrível naquela época, novo. Tinha 18 anos na época. Então você calcula a minha idade, eu tenho 32 mais ou menos. Vocês prova, hein, irmão? Aí lembro que alguém começou assim, não sei se é aquele momento de luta, alguém conta assim que lá quando o repo chamava em época de crise, quem já trabalhou na fita sabe como é que é, né? Para mandar embora. E o chefe leva um cara lá, quando o cara já chega, o cara chorando, você mandar embora. Chefe, calma, 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 o repo, calma, calma. Não, eu te trouxe aqui para te falar que a sua mãe morreu. Ele, graças a Deus. O negócio é levar vantagem. O negócio é levar vantagem. O negócio mais importante é eu estar em vantagem. Eu relativizo tudo. Moral, moralidade, vida com Deus, vida de oração, vida de jejum, fica tudo assim, não vale a pena. Vale a pena é passar a perna nos outros. Esaú, quando ele vê aquilo ali, ele falou assim: opa, eu quero ganhar vantagem. Para mim agora, vantagem é comer. Para mim agora, e Esaú vira e fala: para que me valerá o direito de primogenitura? Segura essa bomba de Jeová aí, meu irmão. É aquela boca sua que diz: o que vale ser crente agora? O que vale servir a Deus agora? Ah, meu, o Espírito Santo foi direto em alguém aí. A Bíblia diz lá em Malaquias 3,18: outra vez verá a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e entre o que não serve. Deus sempre mostrará quem é os seus. Deus sempre revelará quem são os seus. Deus sempre será exaltado na vida daquele que o serve. Mas quando a gente quer levar a vantagem mais importante que tudo, a gente relativiza tudo. A gente fala que até... não, eu falei uma mentirinha gospel ali. A gente fez até a inveja. Não, eu tive uma inveja santa. É a mesma coisa que você falar que o capeta agora é santo também. Não é o evangelho nosso hoje aí que arruma um jeitinho para tudo, né? E por último, os meus interesses são mais importantes que a minha vocação. Sabe por que Esaú colocou preço na herança dele? Primeiro, o seu desejo de satisfação momentânea é mais importante. O tempo dele é mais importante. Levar vantagem é mais importante. E os interesses dele eram mais importantes que a vocação dele. Há muitos que têm colocado o interesse dele particular acima da vocação dele. Porque tem hora que a sua vocação ela vai trombar com os seus interesses. Vai ter hora que a opinião pública vai falar com você: esse é mais importante, aqui é o mais importante, mas a sua vocação vai falar assim: não, não é isso que Deus tem para você. Esaú, ao contrário, ele diz que não, eu estou nem aí para ser primogênito. Eu quero, é o meu interesse. O meu interesse é mais importante que a minha vocação. Haja vista que eu estou na metade da pregação, vocês acreditam? Mas eu vou rápido. Eu falei que eu tenho que falar, irmão. E quando você vê na Bíblia, por 2 vezes é mencionado Esaú na Bíblia. No Novo Testamento, refiro-me. Primeiro em Romanos 9,13, que diz assim: como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Em Hebreus 12, 16 e 17 diz assim: ninguém seja imoral ou profano como foi Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura.
alguém vira e diz assim: nossa, ali o irmão desviou da igreja. Meu irmão, nós de uma hora para outra desviou. Não, ninguém desvia de uma hora para outra. Ah, o irmão ali, é porque é assim que falam aí no mundo, viu? É ou não é? Ah, você viu o que o irmão fez? Não, ninguém faz a coisa da noite para o dia. Eu aprendi um ditado que o de repente, ele demora tempo. O de repente que foi naquela hora já vem sendo remoído no coração há muito tempo. Quando eu leio que Esaú, que o desejo de satisfação de Esaú era mais importante, o desejo de satisfação momentânea é mais importante, eu me lembro de Moisés. Porque a Bíblia diz que Moisés, pela fé, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Porque ele escolheu, ao contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por um tempo o pecado, porque ele tinha em vista a recompensa. Ele sabia que aquela satisfação momentânea de ser chamado filho da filha de Faraó não tinha sentido, porque o que tinha preparado para ele era uma recompensa eterna. Ei, eu vou ser chamado neto de Faraó. Neto de Faraó, quando eu morrer, esse título vai acabar, mas a recompensa que me espera é eterna, eu jamais vou perder. E quando eu vejo que o tempo é mais importante para Esaú do que o tempo de Deus, eu vejo um homem na Bíblia chamado José, que passou por toda a circunstância do tempo. Foi vendido como escravo, foi caluniado, foi colocado na cadeia, mas em todos quando você lê o capítulo 39, ele chega na casa de Potifar, ele é enganado, ele é vendido, ou melhor, ele é preso, mas em todo o capítulo, versículo 2, 3, 23 e 24, diz uma frase célebre: e Deus estava com José. Deus estava com José. José passou pelo tratamento do tempo. Depois de algum tempo, de repente, José estava diante de Faraó, interpretou o sonho de Faraó, e no versículo 38 do capítulo 41 diz assim: Faraó, por acaso acharíamos com um homem como esse que haja o Espírito de Deus? José não chegou ali pronto. O tempo de Deus trabalhou no caráter de José. O tempo de Deus moldou o caráter de José. Viva o tempo de Deus, que quando você menos espera, Deus vai te honrar em nome de Jesus. Ah, quando eu vejo que levar vantagem é mais importante, que para Esaú levar vantagem é mais importante, eu vejo um homem chamado Daniel, que chega na Babilônia como escravo, como eunuco, e era dado a ele o privilégio de comer o mesmo manjar que o rei comia, a mesma comida, mas ele disse: não, eu nego, eu não vou negar minha vocação, eu não vou me contaminar com a comida do rei, eu não vou me contaminar, eu não vou relativizar minha fé, eu decido não me contaminar com os manjares do rei. Eu decido não me contaminar com os manjares do rei. Diz que quando ele passou por aquele momento, ninguém foi achado mais sábio do que ele e Ananias, Misael e Azarias, porque eles viram que a maior vantagem é obedecer a Deus e perder oportunidades. E eu encerro com a expressão que quando os meus interesses são mais importantes que a minha vocação, não há outra pessoa que venha à minha mente a não ser Jesus, que mesmo sendo um Deus, ele abdicou de ser considerado como Deus, ele renunciou a si próprio, tomou forma de humana, sofreu como homem e morreu morte de cruz. Jesus foi levado do deserto, mas em tudo Jesus ele poderia ter dado um basta, mas em tudo ele colocou a vocação dele, que é para salvar a humanidade, mais importante do que tudo. Hoje nós participamos de uma ceia, e Paulo diz assim no capítulo 2, versículo 5 de Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus,
que mesmo sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, antes ele esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem. Que haja em vós. Qual é? O interesse de Deus é mais importante do que o meu interesse. Então, se prepare para perder muitas oportunidades. Se prepare para escolher a vontade de Deus. Mas também se prepare para Deus te honrar. Para Deus te encher com o poder e com a glória dEle. A primeira coisa, que quando nós deixamos os nossos interesses primeiro do que a nossa vocação, nós perdemos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós perdemos o interesse pelas coisas dos céus. E eu quero que você fique em pé neste momento em nome de Jesus. E nós não vamos barganhar a nossa fé. Nós não vamos negociar a nossa fé. Mas nós vamos dizer que a nossa fé está no Filho de Deus, no Senhor, aquele que tudo pode, aquele que tudo é. Coloca a tua mão em direção ao teu coração e vamos orar neste momento. Vamos fazer dessa canção uma oração e buscarmos a face daquele que tudo é e que tudo pode.